Nesse vídeo, vamos fazer uma autópsia da decisão jurídica de um caso real. Lembrando que eu não vou trazer nenhum juízo de valor ou avaliar a moral de nenhum dos envolvidos. Esse é um vídeo de análise, comprometido apenas com a interpretação jurídica imparcial dos fatos. Dois homens resolvem fazer uma viagem juntos, pessoas comuns. Gente que, até aquele momento, levava uma vida absolutamente ordinária. A viagem seria de carro, do Espírito Santo para Minas Gerais. Uma travessia longa, de estrada, como tantas outras que acontecem todos os dias no país, sem qualquer expectativa de que algo fora do normal aconteça. No meio do caminho, o veículo é parado em uma abordagem policial de rotina. Nada excepcional até ali. Durante a fiscalização, no entanto, a polícia encontra dentro do carro 6 tabletes de substâncias semelhantes à pasta básica de cocaína. Ao serem questionados, o motorista afirma que receberia R$ 3.500 para transportar aquela substância do Espírito Santo até Minas Gerais. Com essa declaração, os dois homens deixam de ser apenas viajantes em uma estrada interestadual. Eles foram presos em flagrante delito. A imputação é direta: tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343, e associação para o tráfico, artigo 35 da mesma lei. Até esse ponto, não há tese jurídica, não há interpretação, não há julgamento. Apenas a narrativa dos fatos por parte dos policiais. É nesse momento que a situação deixa de ser uma história e passa a ser um processo. Encerrado o flagrante, o caso entra em uma fase silenciosa, mas decisiva no processo penal. É o momento em que o juiz precisa decidir se aquela prisão, que começou com uma resposta imediata à abordagem, deve continuar ou não. Esse é um ponto que muitas pessoas não percebem. A prisão em flagrante não significa automaticamente que alguém ficará preso indefinidamente. A lei exige que, passado o impacto inicial do flagrante, o juiz analise a situação com mais calma, avaliando se existe motivo concreto para manter aquela decisão. Análise que ocorrerá em sede de audiência de custódia. Ao analisar o caso, o juiz decide converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. A decisão é tomada dentro de uma lógica que é bastante conhecida no sistema penal brasileiro, especialmente em casos envolvendo tráfico de drogas. O raciocínio é simples e justamente por isso é perigoso. Trata-se de um crime considerado grave, equiparado ao hediondo pela Constituição e que causa forte repulsa social. A partir disso, entende-se que a prisão é necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A decisão é formalmente válida, está escrito e segue forma conhecida, passando a produzir seus efeitos. Enquanto durar o processo, os acusados permanecem presos. Depois da decisão que mantém a prisão, o processo entra em um ritmo completamente diferente daquele do flagrante. O impacto inicial dá lugar à espera. A ação penal não avança de forma efetiva. A audiência de instrução, que deveria ser o momento de produção de provas, é cancelada e nenhuma nova data é marcada. Os dias passam, as semanas passam e não há uma reavaliação concreta da necessidade daquela prisão. O processo existe formalmente, mas não se movimenta de maneira proporcional à gravidade. Aqui começa um desgaste silencioso, que pesa de forma real na vida de quem está preso. Diante desse cenário, a defesa precisa tomar uma decisão estratégica. Não se trata de reclamar do processo, muito menos de tentar discutir o mérito do caso. Trata-se de recolocar a discussão no lugar certo. A defesa impetra habeas corpus, ou seja, ela entra com a medida para soltar os suspeitos e faz isso por uma razão muito específica. Quando o processo não avança, a prisão permanece. O que se discute deixa de ser o fato em si e passa a ser a legalidade da restrição de liberdade. O pedido se estrutura em 2 pontos centrais. O primeiro, a forma como a prisão preventiva foi fundamentada. O segundo é o tempo de duração dessa prisão sem o avanço efetivo do processo. Vale lembrar que esse movimento da defesa não acelera o processo por si só, mas provoca o sistema ao ponto de que força uma instância superior a olhar para aquilo que no dia a dia tende-se a normalizar. Quando o caso chega ao STJ, algo importante acontece. O tribunal não revisita a abordagem policial, não reanalisa a apreensão e não discute se houve ou não houve tráfico. Esse não é o papel do habeas corpus. O que o STJ faz é olhar para o caminho que o processo percorreu até ali. Ele observa a decisão que manteve a prisão, o tempo decorrido e a ausência de movimentação relevante, e pergunta se o Estado justificou de maneira adequada a manutenção daquela medida extrema. É um olhar de controle, pois o tribunal não entra no lugar do juiz de primeiro grau. Ele apenas verifica se os limites legais foram respeitados. Ao analisar o caso, o STJ identifica um problema que não é raro no processo penal brasileiro. A manutenção da prisão preventiva está apoiada em fundamentos genéricos ligados à natureza do crime, sem uma demonstração concreta do porquê, naquele caso específico, a prisão era indispensável. Antes de continuar, se você está assistindo até aqui, queria te pedir para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal.
Voltando, o STJ concede o habeas corpus e determina a soltura do paciente, mas essa decisão não encerra o processo, não absolve o acusado e não impede que novas medidas sejam adotadas. Ela apenas retira do sistema uma prisão que, na forma como foi mantida, ultrapassou os limites legais. O tribunal deixa claro que o juiz pode, se entender necessário, decretar novas medidas cautelares, inclusive a própria prisão, desde que isso seja feito com fundamentação concreta e adequada ao caso. Então perceba, o papel do STJ nesse momento não é de retirar ou passar por cima da autoridade de nenhuma instância ou elemento do judiciário. É apenas verificar se a legalidade de todos os ritos foi corretamente cumprida. Esse caso mostra algo que se repete com frequência no nosso sistema penal. O flagrante empurra o acusado para dentro do processo. A prisão preventiva em certos crimes tende a se tornar uma resposta quase que automática. O tempo passa, o processo desacelera e a prisão permanece. O controle disso não acontece no calor do momento, ele acontece depois, à distância, quando uma instância superior é chamada a verificar se os limites legais foram respeitados. O STJ não entra para absolver, entra para lembrar que no processo penal a prisão é a última ratio e precisa ser justificada a cada momento. No final, o que esse caso revela não é um problema isolado, mas uma tensão permanente do sistema penal. A tensão entre a gravidade do crime e a necessidade de justificar de forma concreta qualquer restrição à liberdade. Encerramos por aqui. Esse foi um vídeo do nosso novo quadro Autópsia da Decisão. Lembrando que a proposta aqui não é discutir culpa ou inocência, muito menos relativizar a gravidade do crime. Se você gostou de compreender como o processo penal funciona na prática, comente o próximo caso criminal que faremos uma análise jurídica aqui. Enquanto isso, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.